Capítulo 1. O servo miserável. Era uma noite fria e chuvosa de lua cheia, 1º de dezembro de 1890. Uma névoa negra, espessa, ambiente de trevas e escuridão em uma pacata, isolada e entediante cidade de se viver. Sequer podia ser considerada uma cidade. Tudo era mato. Pode-se dizer que criaturas sombrias espreitavam-se nos becos escuros ao aguardo de uma presa fácil e indefesa para trucidá-las e alimentarem-se de sua carne, sangue e alma. Se tais seres não se manifestaram, foi graças ao lampião de um jovem apressado que carregava um pequeno bebê, envolto em um pano gasto e amarelo, em seus braços. Os passos corridos que pisavam na terra molhada e poças d'água ressoavam por aquele lugar conforme se aproximava de uma humilde, impura e velha casa, em meio ao nada, escondida entre as árvores sombrias. O jovem de 12 anos de idade se chamava René. Ele não era nada mais, nada menos que um mero, pobre, fraco, infeliz, miserável, lamentável, deplorável, infortunado, inútil, insignificante, desprezível e tolo humano, destinado a sofrer por toda a sua pútrida vida. O bebê de gênero desconhecido? Você pergunta? Ele não era nada tão importante, não é necessário saber sobre ele e de nada acrescenta a história. O garoto se protegia da chuva apertada conforme resguardava o pequeno bebê em seus braços, caminhando em passos corridos até a casa de madeira gasta. Bastaria um segundo de sua distração perante as ilusões ao seu redor, formada por sombras mescladas de árvores e plantas, para perder-se no caminho. Dentre as formas escuras e abstratas que a visão e imaginação do pobre René criavam, por instantes, ele jurou ter visto a silhueta de um lobo ou um cachorro peludo, de olhos cor de sangue. Assustou-se no mesmo segundo. Porém, quando olhou novamente, o animal desconhecido de pelagem negra já não estava mais lá. Mesmo confuso, René prosseguiu seu caminho. Só uma das janelas da casa emitia luz, o suficiente para que ele enxergasse onde estava indo. Parou diante da porta e bateu 6 vezes, ritmicamente, quase como se aquilo servisse para quem quer que fosse a besta devoradora de sonhos que residisse lá dentro, que o identificasse na hora. Uma mulher de meia-idade horrível, repugnante e de cheiro podre, tal como um cadáver em decomposição, atendeu às batidas e abriu a porta de madeira velha, provocando um ranger quase ensurdecedor. Até que, enfim, resmungou a criatura de cabelos pretos emaranhados. Estava demorando muito. Perdão, mestra, acanhou-se o jovem covarde. A chuva estava apertando e... Cala a boca! Não perguntei nada. Cadê o bebê? O jovem explorado estendeu o frágil e miúdo ser para ela. Mesmo para um bebê nascido há poucas semanas, era capaz dele ter pesadelos desagradáveis com aquela mulher tão repudiável. Pior que qualquer monstro já criado pela imaginação de uma criança enquanto dormia. Era uma sanguessuga de felicidades encarnada em um corpo humano. Não quero segurar essa coisa suja! Exclamou a mulher ranzinza. Perdão, mestra! E voltou a resguardar a criança em seus braços. Está esperando o quê? Entre logo! O garoto obedeceu. A triste e cruel verdade sobre o bebê em seus braços é que os generosos pais do mesmo já não estavam mais vivos para aconchegá-lo. O valente e azarado pai se foi ao ser devorado por um lobo enquanto caçava a janta daquela noite. A pobre e miserável mãe não suportou a morte brutal do seu único companheiro e se atirou de um penhasco da região. Sabendo dos trágicos eventos, sua velha tia ordenou ao maltratado servo René que trouxesse a criança para sua casa, apenas para, em um futuro não tão distante, fazê-la sua escrava também. O pobre René tornou-se
um após sua mãe, uma gentil e miserável empregada, enfraquecer devido a uma doença incurável. Ficou tão enferma a ponto de não conseguir mais se levantar da cama. Seu amado e único filho começou a substituí-la nos afazeres até ela, enfim, morrer. O garoto então foi acolhido pela tia monstruosa do pequenino bebê dorminhoco. Como eu sei disso? Eu estava lá, ora. Eu sei de muitas coisas. Coisas que corrompem a sanidade de qualquer mero mortal e imortal. Coisas tristes, deploráveis, agoniantes e horríveis, ao molho sangrento de inocentes com um gosto amargo. Veneno faz parte da receita. Corrói sua essência e te torna outra coisa não mais consistente e nem consciente. Todos têm um monstro dentro de si. Alguns o libertam facilmente e outros não. Alguns o alimentam com carne fresca e crua. Já outros deixam-no passar fome até chegar a hora em que este monstro romper a grade de sua jaula para saciar-se com seu próprio dono. E ainda há aqueles que usam e abusam de sua fera interior, tornando-a parte de si. Prazer, este sou eu. Você já sabe meu nome, mas pode me chamar de diabo. Não sou a entidade maligna que os humanos tanto acreditam e temem, se é o que está pensando. Esta é apenas a minha alcunha. E a tal entidade não existe. Mas eu sim. Escuta, garoto. Você e esse pedaço de aborto fizeram uma longa viagem até aqui. Vá descansar, que amanhã quero que acorde bem cedo para limpar a telha. Vá logo! O jovem servo obedeceu sua velha mestra. Caso não seguisse as suas ordens, ele seria friamente punido com chicotadas em suas costas. Não era possível ver as cicatrizes graças à sua roupa que as cobriam. Mas com certeza eram marcas que seriam levadas pelo resto da sua insignificante vida. Isso porque não citei os traumas psicológicos. A velha adorava passar o tempo torturando o corpo nu do pobre René desde que sua mãe fora embora para nunca mais voltar. Enquanto amarrado nos pulsos e tornozelos por apertadas cordas, algumas torturas consistiam em apertar sua língua e mamilos com um alicate aquecido ao fogo, cravar agulhas por baixo de suas unhas, apagar fósforos por todo o seu corpo, violá-lo com um cabo de vassoura e muitas outras formas pequenas, mas suficientes para agoniar o pobre René. O que de dó dele caso gritasse, tentasse fugir ou reagir? Mas chicotadas o aguardavam. Além disso, o miserável garoto não podia mais sequer ser referido como garoto. Numa noite de castigo e punição, seu membro genital fora violentamente esmagado e destroçado por sua odiosa mestra ao bater-lhe com um martelo e cortá-lo fora com uma faca de cozinha. Apenas digo que perto das minhas, as torturas desta monstra desgraçada não passam de meras cócegas. Beber sangue com uma pitada de sal natural de lágrimas é uma delícia para o meu paladar. O escravizado René levou a criança até o lugar destinado. Um escuro, sujo e apertado sótão. Aquilo era o quarto das crianças órfãs. Um colchão velho e gasto estava caído ao chão para ser a cama confortável, macia e quentinha. O pobre René pôde ver, por instantes, um besouro verde musgo rastejar-se de um dos buracos para outro por entre os cortes rasgados do tecido. Fez cara de nojo e reprovação, mas não tinha como. O do que reclamar. Ou aquilo ou o chão duro e frio, que era quase a mesma coisa. Me perdoe, mas é aqui que vamos dormir, lamentou o explorado rapaz para o bebê em seu colo. Não se preocupe, sua tia é assim mesmo. Logo você irá se acostumar. Ou não, me desculpe. Abraçado ao bebê, e sem um cobertor, ele se deitou ali no colchão gasto em meio à escuridão que cercava aquele pequeno sótão. Tentava manter o bebê confortável em seus braços, usando do seu próprio calor humano para aquecê-lo naquele ambiente frio. Silencioso e vazio. O deplorável René ainda ficou por alguns poucos minutos, observando o teto do seu apertado e imundo quarto.
Ele adorava o carinho e o aconchego que só sua amada mãe tinha para lhe dar. O garoto possuía feições lamentáveis, feições de quem já não suportava mais tamanho sofrimento, estava suplicando que um milagre do além e do desconhecido o poupasse. Ele virou seus cansados olhos negros para a criança deitada ao seu lado e riu, lamentavelmente. Como ela conseguia dormir tão profundo e confortavelmente diante de todo aquele lar de dor e tristeza? Talvez fosse o pano que a cobria ou, ainda, os braços sofridos cheios de cicatrizes e proteção que o pobre René tinha para com a única companhia, seu único amigo para desabafar, por mais que fosse apenas um bebê sem conhecimento da malícia que havia ao seu redor. Sorte é dele que desconhecia dos infernos e tormentos que aconteciam no mundo em que nasceu. Desconhecia o mal, puro, cru e nu, como realmente é. Mesmo com todas as desgraças e tragédias, ele dormia tão bem. Parecia até que estava morto. Respirava suavemente e não acordava. Seu singelo rosto, de quem só sabia cochilar, cada vez mais enfeitiçava o maltratado René, até ele, também, cair em sono profundo. O garoto dormiu com frio, fome, lástima e miséria. Ele precisava de alguém que o defendesse e protegesse, certo? Pois foi aí então que eu agi.